que ele falou é aquilo para o que eu tenho chamado a atenção aqui todos os dias, e eu queria até, para efeito de comparação, porque eu já citei os casos de Israel, da Nova Zelândia, na semana passada aqui no programa, já falei muito dos Estados Unidos, Reino Unido também, mas eu queria, porque eu fui ver o noticiário lá em Portugal, falar sobre Portugal. Portugal teve 0 mortes por Covid-19 no domingo, 2 de maio. Né? Então ontem saiu o relatório a respeito dos dados da Covid-19 de domingo e, portanto, 0 mortes em Portugal. Em 31 de janeiro, então a gente tem fevereiro, março, abril, agora comecinho de maio, portanto 3 meses e alguns dias. 3 meses e alguns dias atrás, 31 de janeiro, o número em Portugal era de 303 mortos em 24 horas. Então, em 3 meses, eles passaram de 303 mortos em 24 horas para 0. O que aconteceu de lá até aqui? Foi investimento em vacina, que não houve no Brasil. Lockdown severo, ao longo lá do inverno europeu, que não houve no Brasil. E fechamento de fronteiras, que houve atrasado e parcialmente, e isso inclusive está sendo colocado lá pelos parlamentares na CPI da Covid-19. Nada disso foi feito direito aqui no Brasil. Aqui, os bolsonaristas foram às ruas no sábado contra restrições, contra medidas restritivas. Então, quer dizer, o Brasil virou piada de português. Porque lá eles estão zerando o número de mortes com aquele combo de medidas que já se tornou consensual no mundo civilizado. Só não é aqui, na terra do bolsonarismo negacionista. Então foram lá atacar as medidas restritivas, aquela coisa toda que ficou ainda mais evidente como um traço de ignorância nas entrevistas dadas ao deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval. Está lá o vídeo dele mostrando o que pensam aqueles bolsonaristas que estavam na rua, completamente desinformados. Eles não sabem o básico sobre o grupo político que eles estão lá defendendo. Então vem o Mandetta e diz, por exemplo, aquilo que eu repito aqui, que o Brasil não fez nenhum lockdown. Sempre estivemos um passo atrás do vírus. Todas as medidas adotadas, de acordo com o ex-ministro da Saúde, foram impostas pela gravidade do vírus, não pelo planejamento dos gestores públicos. Abro aspas para ele, uma das coisas que deveria ter sido feita era inquérito epidemiológico, mas paramos de fazer. Fecho aspas. O Mandetta está falando a verdade a respeito das medidas restritivas, principalmente em relação ao começo da pandemia. Jair Bolsonaro chegou até a lançar campanha, né, o governo dele, depois eles fingiram que não era uma campanha deles. O Fábio Weingarten, que estava comandando a SECOM, fingiu que não era uma campanha. Chegou a publicar nas redes sociais, o Brasil não pode parar. Teve que ser suspensa pelo Poder Judiciário essa campanha. Porque, para eles, era preciso encarar de frente o vírus, senão era coisa de frouxo, senão era coisa de maricas. E deu no que deu, né? Rejeitaram as vacinas, 11 propostas feitas formalmente, e não estabeleceram medidas restritivas. Combateram e combatem até hoje essas medidas, assim como combateram o isolamento, o distanciamento social, claro, o uso de máscaras e os cuidados sanitários. Muito bem. O Mandetta falou que a gente poderia estar vacinando a população brasileira desde novembro. Quer dizer, tem lá os casos da Covax Facility, do Instituto Butantan e da própria Pfizer, que eu sempre cito aqui no programa, porque é o caso mais emblemático. A Pfizer falou a partir de dezembro podia fornecer 70 milhões de doses que seriam entregues até o final desse ano. Ontem eu estava chamando a atenção para o fato de que até maio, na previsão inicial, que aos poucos foi turbinada, inclusive, pela empresa, mas na previsão inicial, seriam 7 milhões de doses até maio, mês em que nós estamos hoje. E quanto nós estamos recebendo de doses para vacinar, inclusive aqui no Rio de Janeiro, vai começar agora a Pfizer? 1 milhão. Eles não quiseram, alegando que era pouco. Como o pessoal está afundando, então não vamos jogar boia não, porque não tem para todo mundo, é melhor deixar para lá. É esse tipo de raciocínio que fazia parte da cabeça do general Eduardo Pazuello, que está aí amarelando para a CPI. Está na pauta aqui, mas eu antecipo.
é impressionante, quer dizer, não me impressiona mais, sempre que eu uso essa palavra eu faço essa ressalva, porque eu estou acostumado já com a malandragem de político. Mas o bolsonarismo, ele só leva a sério a Covid-19 dentro da CPI, como ilustram os casos do atual senador Flávio Bolsonaro, denunciado, que pregou a necessidade do distanciamento social dentro da CPI. Não podemos começar, porque, veja bem, os senadores podem acabar se contaminando, etc., enquanto está lá incentivando manifestação de bolsonarista nas ruas. Bolsonarista que acha que a família Bolsonaro, do Flávio denunciado, está contra o Supremo Tribunal Federal, enquanto o Flávio está lá tendo reunião com Gilmar Mendes. É curioso, né? Muito bem, como ilustram os casos do Flávio Bolsonaro e do general Eduardo Pazuello, que alegou que assessores ali dele, pessoas que trabalham próximas a ele, se contaminaram, então que ele precisa ficar em isolamento. Ora, em vez de ampliar o escopo da CPI, como tanto quis o bolsonarismo, se eles tivessem ampliado, os senadores, eu digo aqueles que apresentaram o requerimento, o território da CPI para todo o país, talvez a gente já estivesse com a pandemia controlada, como Israel, Nova Zelândia e Portugal. Quiçá, talvez, quem sabe, nós já teríamos até vacinas. Afinal, dentro do ambiente da CPI, eles têm todos os cuidados possíveis. Não, fulano se contaminou, então tem que isolar o contato. Tudo aquilo que não fez na sua gestão. Os kits de testes ficaram encalhados. Foi preciso uma reportagem mostrar que eles estavam prestes a caducar na sua validade. Aí veio a Anvisa, legitimou a prorrogação e mesmo na prorrogação eles ficaram sob risco de expirar a validade, o prazo. Por que não foram distribuídos? Porque não havia testes de Covid suficientemente adquiridos pelo Ministério da Saúde, pelo governo Bolsonaro, para atender a população, para ter aquele trabalho de testagem, rastreamento dos contatos, quem foram as pessoas que entraram em contato físico, ficaram próximas daquela pessoa que testou positivo. Essas pessoas então ficam isoladas, vão fazer o teste até sair o resultado do teste, elas ficam isoladas. Se der positivo, bom, elas voltam a determinadas atividades, com cuidado, com distanciamento, etc. Senão, elas ficam mais isoladas ainda, se testarem positivo. Isso não aconteceu aqui no Brasil. E essas coisas foram postas, evidentemente, em relação aos aspectos que o Mandetta tinha conhecimento como comandante da pasta naquela época, por ele durante essa sabatina na CPI da Covid. Foram vários pontos abordados, mas estão aí elencados os principais. Houve a sabotagem da vacinação, há até hoje a sabotagem das medidas restritivas e houve, para chegar aqui nos finalmente desse comentário, houve a tentativa do Jair Bolsonaro de incluir na bula da cloroquina a recomendação para a Covid-19. Um caso talvez único no mundo, de um presidente que não é médico, fazendo pressão política pela inclusão de uma recomendação para tratamento de uma doença com um medicamento que os estudos mostraram que era ineficaz. E lá no começo, quando havia alguma dúvida, bem lá no comecinho, não é ao longo de todos os meses que o Jair Bolsonaro ficou indicando a embalagem, não. Lá no comecinho, quando havia alguma dúvida, ele foi ministrado pelos médicos com o devido cuidado até o momento em que os estudos internacionais mostraram que é um medicamento ineficaz. Não é nem que não é comprovada cientificamente a sua eficácia. Não, eles mostraram, provaram que é ineficaz. E o Jair Bolsonaro continuou recomendando, continuou segurando, posando de garoto propaganda da hidroxicloroquina nas suas lives, recomendou a hidroxicloroquina até para as emas do Palácio do Planalto, naquela cena ridícula, patética, que correu o mundo. Que as pessoas, por isso que provoca risada no parlamento francês, quando se fala da recomendação de hidroxicloroquina. O país que recomendou esse medicamento foi o Brasil. E todo mundo começa a rir. Porque aqui nós passamos de 405 mil mortes por Covid-19 e tem aquele presidente abibolado, aloprado, que estava lá segurando esse medicamento, oferecendo até para as emas.